Oi, Laura. Alô, Tati, que bom estar com você. Poxa, que Legal. honra estar aqui. Vamos bater papo sobre as regras de ouro, que coisa boa. Como é que você está? Eu tô bem, querida. A honra é toda minha. Feliz da vida de receber você aqui. Uma coisa maravilhosa nessa quarentena poder conversar com você. Agradeço muito ter aceitado o meu convite. E Uma você, como vai? alegria. Tudo bem por aí? Tudo muito bem, muitas lives, né? Muitas reuniões de Zoom e interessante nessa demanda. Eu nunca pensei que eu fosse ver o planeta em ritmo de interiorização. Gente, é coisa da Suíça, da França, da Inglaterra, umas conversas que eu nunca pensei que eu fosse ter com as pessoas. É um momento que parou, né? Não tem aquela pressa absurda, constante. Você deve estar sentindo isso mais ainda na sua ilha, né? Eu tô, né? Eu tô na ilha, assim, super dentro de casa mesmo, né? E assim, saí um pouquinho esses dias de carro para olhar o mar e tal com as crianças. Né, dar uma voltinha, assim, temos a sorte de ter um quintal que dá conta um tanto, né, da necessidade das crianças de movimento, Aham. e isso já faz muita diferença, né? Mas é isso, cuidando de todas as coisas, mais o trabalho enorme que é casa, filhos e tudo, mas também muito feliz e grata por poder viver esse momento com uma certa tranquilidade. É. Puxa, já está chegando gente ali. Que bom. Pois é. Vai chegando o tempo todo. Tinha muita gente muito feliz quando viu que a gente ia ter esse papo hoje. Eu fiquei bem animada. A Van, que está assistindo a gente, que é pediatra, assim, vou remanejar as minhas consultas do dia para acompanhar a live. Mil comentários fofos e queridos de muita animação. Então, eu queria, obviamente, te deixar muito à vontade para começar por onde você quiser. Me ocorreu uma coisa, como tem muitas mães assistindo a gente que não são necessariamente estudiosas da área, né? Talvez a gente fazer uma breve explicação sobre o que é epigenética, né? Que acho que tem tudo a ver com o que você vai Ah, falar. isso é muito bom. Você me ajuda, tá? Você vai complementando com a tua compreensão, mas é verdade que até o final dos anos 80, a ciência assim, oficial, a ciência normal, não prestava muita atenção no que acontecia no ventre materno. E, Uhum. no entanto, todas as tradições antiquésimas ou até mais modernas, no mundo inteiro, sempre comentavam sobre a importância da imaginação da gestante, sobre a vida interior dela. Eu descobri isso nos anos 70, meados dos anos 70, eu achei lindo, mas eu estava estudando psicologia aplicada, mas era proibido pensar cientificamente, porque a placenta protegia o bebê da mãe e no ventre só tinha genética. Eu achava isso de uma pobreza, mas enfim, vamos lá, né? Um dia a ciência vai descobrir. Eu achei que fosse demorar uns 100 anos. Demorou 10 anos, nem isso. E começou o estudo da epigenética. Eles descobriram que existe um material genético para cada um, sim, e existe também a membrana da célula que vai sacando como é que está o meio ambiente e vai mandando mensagens ao núcleo dizendo o que silenciar, o que manifestar desse programa genético. E às vezes até mesmo existem demandas da célula para será que dá um jeito para vocês fazerem tal coisa? E é possível. Então eles viram a importância do ambiente, né, do meio. Eles chegaram ao ponto de isolar umas bactérias em laboratório que não podiam geneticamente digerir lactose. Nesses seres unicelulares, então botaram tudo naqueles pratinhos de cultura e deram só lactose. Isso é um cientista, né? Aí muitos morreram, mas não todos. Eles entraram num estado assim, essas bactérias ficaram num estado latente e dali a pouco, e não demorou dias, não, saíram daquele estado podendo digerir lactose, quer dizer, geneticamente não preparadas para digerir esse açúcar, mas ele tinha que digerir algum açúcar e só tinha lactose, que era exclusivo o alimento. Conseguiram sobreviver, se organizaram, fizeram uma reunião de cúpula no meio do dedo da célula, não sei o que aconteceu no núcleo, mas a célula passou
as células todas, né, aquelas bactérias, passaram a ser capazes de digerir lactose. Isso é uma liberdade, isso é um poder, e isso mostra a influência do meio. E assim, enfim, a epigenética nasceu por várias partes, coisas belíssimas sobre o estudo de doenças. Por que tais pessoas adoecem em algum momento e não outro? O que houve na gestação? Começaram a ver a origem da saúde e da doença no adulto, uma origem fetal. Tem cada livro sobre isso, mas coisas geniais. Eles chegam ao ponto de dizer, porque é claro que é no útero que essa epigenética vai se colocar no lugar, né? Principalmente ao longo da vida também. Chegaram ao ponto de dizer, uma pessoa de seus 50 anos vai ter seus hábitos, de como dorme, como se alimenta, que exercício faz. Esses hábitos são importantíssimos. Mas, mais importante do que isso, é como é que essa pessoa se organizou epigeneticamente no ventre materno. Isso é grave, porque eles não estão diminuindo a importância do exercício, do bem comer, do dormir corretamente, mas eles estão dando uma importância enorme para o final da vida, né, de 50, 60, 70 anos, a como foi a vida intrauterina. Aí, não só o que a mãe comeu, mas de que tipo de emoção ela se alimentou, o que ela nutriu nela. Quando é que você ouviu falar disso? Como é que foi para você, Tati? Como é que você ouviu falar? Eu não sei te dizer qual foi a primeira vez que eu ouvi falar, mas talvez tenha sido com você quando saiu a revista Clarear, que eu não sei nem de que ano é, né, que eu já trabalhava e estudava, né, a respeito da gestação, do parto, do puerpério e tudo isso, mas acho que deve ter sido por ali, Laura. E faz muito sentido, né, para mim, porque a gente está falando exatamente desse olhar para o que é. Porque a genética, eu acho que se a gente for pensar, temos todos uma genética muito parecida, né? Os diabetes, as hipertensões, as doenças que acontecem, tem na família de todo mundo, né? E o que que faz com que algumas pessoas expressem É, isso e outras não? Então é maravilhoso poder pensar mesmo que a genética não é um destino inevitável. é verdade. E até mesmo as doenças que eles querem encontrar, uma genética para o câncer, para tudo, parece que não vão encontrar. Então, agora, o genoma humano é muito simples. Então, agora vem o epigenoma humano, agora a ciência, porque eles queriam patentear. Eles se reuniram no início de 2001, lá no National Institutes of Health, lá em perto de Maryland, nos Estados Unidos, e eles queriam, por exemplo, se eu fosse uma indústria farmacêutica, você fosse outra, você ficava com fígado, eu ficava com pâncreas. E aí a gente ia patentear os remédios, e achando que o ser humano ia ter não sei quantos genes para manifestar não sei quantos comportamentos e doenças. Nós temos apenas uns 5.000 genes a mais do que aquela mosquinha que fica na banana. Esse tipo assim, é como o Beethoven e o Michael Jackson tinham as mesmas notas de música. Olha o que um fez, que melodias criou, o que o outro fez. São 7 notas ali, com todas as intermediárias. Então, é a nossa liberdade de cada um de fazer o máximo da nossa vida ou não. Tem pouquíssimas doenças, malformações genéticas. A grande maioria é o que a gente chama de congênito, quer dizer, que vem durante a gestação e o nascimento. No fundo, a palavra é poder quando a gente fala de gestação, né, Tati? E você tendo colocado a arte, porque uma vez que a gente sabe tem milhões de noções da importância da gestação, temos que fazer algo. E fazer o quê? Viver. E viver como? Com arte. Eu sou fã número 1 dessa dança materna, Tati, porque as pessoas têm que ser poema, tem que ser música, tem que ser desenho, tem que ser reflexão filosófica. Temos que nutrir a vida interior, né? Quando a gente está grávida, temos que nutrir a nossa vida interior do nosso melhor. E a arte é um caminho assim direto para a coisa sublime. Com certeza, isso faz todo sentido para mim, né? Eu estava esses dias reestudando as regras de ouro para conversar com você e compartilhando com as professoras da dança materna, né? Algumas já conhecem, já estudam e acompanham, outras ainda não conheciam, mas foi incrível, né? E uma falou: Nossa, isso me apoia tanto no trabalho, né? Nas aulas. E aí
Eu falei, é impressionante a sinergia que tem com o que a gente faz antes de conhecer as regras de ouro, no que diz respeito exatamente à beleza, às cores, à luz, como a gente traz tudo isso também para o que a gente faz na dança. E como é lindo ver, né, que os conhecimentos vão se encontrando e que estamos numa grande confluência de trazer mesmo, né, experiências de sentido e conhecimento acerca disso para as É. mulheres ainda na gestação. Mas o artista é privilegiado. Os artistas percebem antes. Eles são assim como um grande pássaro lá voando, o príncipe das nuvens, dizia o Baudelaire, um poema Albatroz, que para o poeta, que quando ele está no navio lá com os pescadores, ele nem consegue caminhar porque as asas são muito grandes, ele fica todo estranho. Mas quando ele voa, sendo o príncipe lá das nuvens, ele enxerga tudo, ele vê muito antes. O artista consegue captar antes do cientista e do filósofo. Enfim, essas regras de ouro foram escritas por uma grande ativista do Nascimento, uma grega, juíza, gente, juíza do Supremo Tribunal na Grécia, mas apaixonada, muito mística e apaixonada pelo poder da imaginação da gestante. E depois de anos de conversar com médicos e parteiras e grupos aqui e ali, organizando conferências com Thomas Vernon, um dos pais da psicologia pré-natal, ela está um dia no casamento de um filho dela. Eu posso ir contando a história das regras de ouro? Por favor, claro. Ela está no casamento, acho que do segundo filho dela, e disse assim: mas o que eu estou fazendo, falando com tanto profissional? Bebê é uma coisa do amor. Eu tenho que falar com os noivos, eu tenho que falar com quem se ama. E aí a história, eu adoro essa pequena parte da história, ela chega no escritório dela, ela pertencia a um ramo muito especial do Supremo Tribunal lá na Grécia, que era o ramo sobre o meio ambiente. E ela liga para o ministro do interior, era a pessoa responsável pelos certidão de casamento e tudo. Cada país tem a sua maneira, né? Aqui são cartórios, é o Ministério da Justiça, eu acho, aqui no Brasil. Mas lá é o ministro do interior. Ela não conhecia esse senhor e ela diz para ele que o futuro cidadão na Grécia precisa receber o máximo já na vida pré-natal com o bem-estar da mãe dele. Você imagina um ministro receber um telefonema desse de manhã? E aí eu perguntei para ela, né, Ioana, quanto tempo ficou esse papo entre vocês? Ele era bem nascido. Foram mais ou menos uns 5 meses, assim, até que desde 2008, todo casal que recebe sua certidão de casamento, né, vai e oferece umas regras de ouro para o casal. E é claro, foi aí que eu aprendi lendo essas regras de ouro, porque ela passou uma protoversão para um amigo e para mim, para a gente escrever primeiro em francês, porque a nossa língua com ela era o francês. Ela punha ponto de exclamação, como se fosse assim, uma expressão de ternura em tudo que ela dizia. A gente tirou mais da metade e ainda tem muitos pontos de exclamação. E é claro que ela deu assim um show para esse ministro do interior, porque na Grécia Antiga houve esse conhecimento nos templos. E olha o que a Grécia deu: filósofos, artistas, né, escultores, poetas, dramaturgos, filósofos, matemáticos, cientistas. Gente, olha a arquitetura daqueles templos. E tudo era ali, mas era só para a alta sociedade. É claro que as escravas que acompanhavam as suas damas também ouviam um pouco, deve ter havido um. Mas não durou tanto tempo assim como para mudar uma civilização e não era como poderia ser agora para o coletivo. Isto é, nós temos, a base científica disso é que nós temos uma fidelidade ao que nós vivemos em vida intrauterina. Quando alguém vai gestar uma criança com amor, ternura, harmonia, esse ser que não vai ser bebê durante muito tempo, né? Dura pouco tempo, o bebê daqui a pouco está lá, pirralhinho, correndo, ganhando leite. O adulto que vem dessa gestação, para sempre na vida dele, vai ter essa tendência de se interessar por aquilo que é harmonioso, amoroso, alegre. Esse teor da gestação fica para a gente como um modelo gravado no ser. É uma memória implícita, mas ela é forte. E fica gravado
sinônimo de aquilo que é bom. E como é que é a gestação de grande angústia? Como é que é a gestação de uma mulher, por exemplo, sofre violência? Ué, tudo que vai ser angústia e violência, de alguma maneira, já na vida adulta, né, a pessoa vai sentir isso como algo conhecido e, e vai ter uma atração por aquilo. E isso é complicado, porque a mente dessa pessoa, a pessoa pode ser brilhante, vai dizer, peraí, não vai se meter nisso, isso vai dar nisso. Mas aí vem aquela vontade maior, ela não tem consciência, né, do porquê ela está sendo atraída por esse meio, ou por esses caminhos interiores. Cada vez que eu reconheço em mim, no teor da minha corrente sanguínea, alguma coisa que minha mãe viveu intensamente na gestação, que seja alegria ou tristeza, eu vou me sentir eu vou estar sendo fiel ao início de como eu fui formada. Então, é uma responsabilidade sem fim. A sociedade não poderia nunca deixar uma gestante aí de qualquer jeito, lá, triste. Não, peraí, vamos ser responsáveis. Não podemos dizer para uma gestante o que fazer, nunca. Mas oferecer para ela fontes de inspiração e comida, até antes de inspiração, comida. Não é normal que a gestante, em tantos lugares do mundo, não tenha o suficiente para comer. Se no início da gestação a gente come bem pouquinho mesmo, porque é assim que a natureza pensou, no segundo e terceiro trimestre é uma necessidade de alimento, do bom alimento. E aí, alimento eu incluo tudo que é livro que ela lê, tudo que é música que ela vai ouvir, filme, conversas, passeios. Tudo é alimento, né? A gente às vezes não tem essa clareza e eu sempre convido muitas gestantes a olharem também para esse alimento, além da comida, porque eu acho que há também uma tendência da mulher contemporânea de viver a gestação muito no mental, né? Ela se preocupa muito em tudo que ela precisa para conseguir ter o parto que ela quer, o pós-parto que ela espera, tal, e aí vive aquela gravidez completamente na cabeça, muitas vezes apartada de si mesma, no sentido mais físico, emocional, espiritual, e isso faz muita falta, né, para o bebê que está É, sendo e está na gestado. moda, né? Está na moda, Tati. A americana, né? Eu sou também americana, morei muito tempo nos Estados Unidos. A americana, assim, que dá o tom para as mulheres no mundo, parece. Se ela conseguir estar grávida e fazer tudo como se ela não tivesse grávida, ela é uma excelente. Porque como é que é a história de que gestação na doença, gravidez na Uhum. doença? Então eu posso fazer tudo. Ah, meu Deus. Mas nunca que gestar vai ser a mesma coisa que não gestar. Gestar é um momento extraordinário para você viver o teu lado lírico, poético, grande, para quem gosta do mundo invisível, de orações, de coisas de sublime, e se sentir generosa para com o mundo, inclusive imaginar um filho que ela está esperando, ou uma filha, capazes de caminhar pelo planeta, seres de bem, seres com grande criatividade, não sei, aquilo que a gente mais admira nos outros, né? Isso seria. Um dia isso vai estar no coletivo. E não são muitas as mulheres que são autorizadas, entre aspas, pela nossa cultura, de gestar tranquilamente. São tantas exigências da parte da família, dos amigos, às vezes até do parceiro, e principalmente do trabalho, que a mulher está na força do trabalho, que eu acho ótimo. Mas gestar, aquele início da gestação, lembra do sono, Tatiana? Aquele sono maravilhoso que dá, que a gente tem que dormir, nem que seja meia hora. Como é que você pode fazer isso se você está no escritório? Tem. Pois é. A sociedade tem que amadurecer. Com certeza, né? Tantas coisas mudando. Eu acho que a gente está num momento muito propício para isso também, né? Com cada um na sua casa, né? Óbvio que a gente não vai fazer da quarentena um conto de fadas, porque não é. Tem mil questões e complexidades de acordo com a vida de cada mulher. Mas o quanto é uma oportunidade linda para quem está grávida, né? Poder descansar quando tem sono, eventualmente manejar seus horários com uma liberdade muito diferente, né, do que se ela tivesse ficando horas do dia no trânsito, indo e vindo do trabalho. Então, acho que é aproveitar o lado bonito e tranquilo disso para viver esse momento, né, para quem está nos ouvindo grávida agora. É verdade. E que não se assustem da palavra regra,
porque o pessoal não gosta de regra nenhuma. Claro que não são regras, são regras de ouro. Aí, para a Ioana, por exemplo, não sei se você quer destacar uma, mas é tipo assim, hum, descansa, vive bem e te alimenta bem. Isso não é tão constrangedor. A outra regra, a número 4, é respira profundamente. Aí tem citações de provérbios em sânscrito, coisas de Pitágoras e de Platão, de Thomas Mann, do Michel Audin, é tudo. Ou então, outra regra, número 6, o poder das cores. É, no fundo, aqui uma mini síntese de toda a psicologia pré-natal, mas já, em vez de falar em tubos de ensaio, de bactérias, de ratinhos de laboratório, fala da mulher, da sua força e do parceiro dela também. E da intuição também, né? Eu uso muito as cores de uma maneira intuitiva, assim, deixando, né? Deixando, não sugerindo que a grávida traga do intuitivo dela qual é a cor que ela sente que precisa para aquele momento, né? E dançar com essa cor, dançar envolvida por essa cor, né? Se conectar com o bebê também a partir dessa cor, e como às vezes vem assim preciso, né? Eu depois não sou uma grande estudiosa das cores, mas depois que eu fui conhecendo um pouco mais sobre cada uma, falei, gente, mas faz muito sentido, é incrível, né? Como tem dias que parece que você se sente necessidade de uma cor e aí, se você for ver o significado, é aquilo, é preciso, né? Para É uma limpeza, impressionante. para uma energização, é muito maravilhoso Mas, afinar essa sintonia, né? Com o sutil. mas aí, com o teu trabalho, as regras de ouro, a dança materna, a pessoa vai tendo outros sonhos, as coisas vão acontecendo, e o sonho às vezes indica. Eu me lembro de uma amiga, a Elisa Carla Machado, presidente da ANEP, ela sonhou com um pozinho branco que ela tinha que comprar, aquele negócio difícil e tudo. Ao acordar, ela disse, gente, eu estou precisando de cálcio. Ela fez o pozinho da casca de ovo. Mas foi um negócio assim perfeito. Depois de um tempo, não que... mas era aquela vontade de comer aquela casca de ovo, e dali uma semana e pouco não precisava mais. Quer dizer, como você disse, o corpo, a intuição fala, os sonhos começam a vir, né? Sim. É, eu sonhava muito com o mar quando eu estava grávida, ainda nem antes de morar perto do mar, eu sonhava muito com o mar. Acho E que você mora sempre. numa ilha, né? Que maravilha. Agora, há 5 anos eu moro aqui, só a minha terceira gestação foi aqui. Mas é, cantar, ouvir música, tocar um instrumento também, né? Eu acho tão bonita essa regra, porque cantar para mim é um grande desafio, assim, tem muito a ver com uma sensação de insucesso, de uma coisa que eu não faço bem, e como eu superei isso, assim, para poder cantar para os meus filhos, né? Não canto muito em público até hoje, mas para eles e ver como de fato a voz da gente tem uma ressonância, né? Nos filhos que é tão maravilhosa e como eles gostam de nos ouvir. Isso é muito bonito. Nas regras de ouro, você agora me fez lembrar, eu não sei porquê, é uma coisa que nós fazemos todos os dias. Todo mundo. A gente come. E existe todo um yoga da alimentação, que não é o que você vai comer, quantas vezes por dia, isso já cada um vai descobrindo, vai tendo o seu instinto ou vai estudando. Mas existe a maneira de considerar o alimento. E isso é uma grande riqueza, porque a gestante muitas vezes tem várias dúvidas ou angústias sobre o futuro. Até a ideia que talvez não dê conta do recado de ser mãe de mais uma criança ou daquela criança. E essa confiança na vida, até para o parto, né? Quando a gente planta uma semente, a gente não vai lá cavucar na terra, ela sabe que ela vai crescer. Quando a gente respira, a gente sabe perfeitamente que o sangue vai saber trazer para o pulmão um gás carbônico, pegar oxigênio e distribuir pelo corpo. No fundo, a gente faz muitas coisas no cotidiano, né? Hora passa, hora vem, hora vai, nós estamos confiando na vida. Você está me ouvindo, eu estou falando, a gente está vendo, a gente tem essa confiança nesses processos que são super mágicos. Para a criança no ventre é a mesma coisa. Ela está sendo formada pelas energias, as forças da vida, em colaboração com o que a gente traz de material, de quem nós somos. Mas na hora de comer, por exemplo, você tomou café da manhã hoje, eu suponho, Tatiana. Você, Sim. você comeu algum pedacinho de pão?
Hoje não. Que Eu você como comeu? pão, mas hoje não comi. O que você comeu hoje? Hoje. Ah, não, comi sim. Comi um pouquinho de pão de queijo, tomei café e Perfeito. comi pera. Pera. E você em algum momento ficou angustiada de saber como tirar os lipídios, os glucídios do que você havia comido e botar isso na corrente sanguínea, na digestão? Hum. Você se alimentou, você respirou, você agradeceu, era aquilo era bonito. Mas e se você colocar consciência no ato de comer, aí se torna um ato de grande comunhão. Para começar é mágico, né? Você pega uma pera. A pera é um alimento lindo. Nem cozinheira maravilhosa consegue fazer pera. Então já é um produto daqueles que é entre céu e terra. A gente vai dar uma mordida. É um perfume, é um sabor, é uma deliciosidade. E a pera vai deixar de ser pera para virar eu, para virar você. Isso é grave. Isso é uma coisa de alquimia. É algo tão diferente um ser humano de uma pera. E nós estamos oferecendo, quando a gente come uma pera, ou uma fruta, ou qualquer alimento, estamos oferecendo esse alimento uma possibilidade de vir na aventura humana, de um ser que pode caminhar, que pode conversar. A pera tem a inteligência dela, eu tenho certeza, mas ela não consegue expressar caminhando, cantando. Bom, e detalhe, se eu não como, eu morro. Quer dizer, a minha própria vida depende do que eu como. E o que eu como vai agora participar de um estado humano. Então, eu posso agradecer, pelo menos isso. E posso começar a pensar, mas quem é a pera? Você tem essa forma, isso? Quer dizer, eu posso nutrir o meu corpo mental com isso. E posso nutrir o meu corpo emocional. Tipo, oh, mas que delícia de pera, meu Deus. Ou então ver a história da pera. E eu posso chegar até minha alma, até meu espírito, porque é uma questão de comunhão. Existe uma digestão que a ciência estuda, que é normal, a partir do momento que a gente engole. Mas antes de engolir, nós temos uma digestão que ocorre na própria boca. E ao respirar, vai direto para o cérebro e comunica energia para o nosso corpo etérico, o nosso corpo que não é já no físico, que é um pouquinho além, aqui acima do físico, quando a gente faz reiki e que a pessoa cura o magnetismo, esse corpo nosso é muito forte. É aí onde está a memória, dizem alguns estudiosos. Então, sabendo que não só eu vou saborear, mas vou respirar com a comida, cheia de gratidão com a comida na boca, eu vou ter mais energia para ser eu e estou tendo uma comunhão maior e eu posso pedir para as células do meu corpo, células, se preparem, vem pera, vem um amigo aí, vem tal refeição, se abram para os bem-feitos e principalmente o bebê. Né? Você pedir para a comida, vem, nutre meu neném, me nutre a mim, ter um pouquinho de consciência, aí é a imaginação de cada um que é importante. Não tem uma maneira de comer, tem para cada refeição pode ser uma maneira nova. Esse yoga da nutrição, que é antiquésimo lá na Índia, é maravilhoso para a grávida e traz essa confiança, esse maravilhamento. Uma coisa da arte, Tatiana, esse se maravilhar com o belo. A beleza de uma música, a beleza de um movimento, de uma cor, de uma frase. Esse maravilhamento modifica todo o meu estado hormonal, inclusive baixa o nível que gerar um pouco em excesso de anti-inflamatórios. Tudo naturalmente, não preciso saber de nada. Eu tenho, porque se tem demais anti-inflamatório, a gente tem uma tendência a ficar mais tristonho. Vai entender, né? São coisas aí tão sutis no cérebro que muitos hormônios são também neurotransmissores, né? E o estado de maravilhamento te abre para a vida. E eu às vezes até brinco, comecem com vai se maravilhando, faz o exercício, mesmo que não se maravilha muito, começa a fazer um pouco mais, porque quando vem a criança, eles são professores maravilhosos, eles adoram quando a mãe se maravilha. Só assim, aí a criança já, opa, tem alguma coisa. E daí a gestação tem esse poder. Agora, saber que a gente está organizando a saúde do futuro adulto, que a gente está esperando a saúde física e mental e espiritual, além do neném ter já o seu corpo espiritual, para quem acredita em energia espiritual, e já vem com a sua missão e talvez com um plano para essa vida.
Então, nós recebemos também, né? A grávida recebe muita beleza do ser que ela está esperando, mas nós somos responsáveis pela qualidade do instrumento que a gente vai dar para esse ser. Olha aí, o estado de maravilhamento te abre para a vida. Exatamente. É. Quem falou isso? Ficou um pouco baixo para mim o som depois que tocou meu telefone, que aconteceu alguma coisa estranha. Eu vou por você mais pertinho aqui de mim para eu continuar te ouvindo bem. Eu sabe que eu penso muito isso com as gestantes que chegam para dança materna, muitas vezes falando assim, eu não sei dançar. E eu falo que dançar não é uma coisa de saber, né? Que é uma coisa de sentir e fazer, e experimentar e se abrir para a possibilidade de se encantar com seus próprios movimentos, exatamente. Né? Acho que o trabalho da gente vai muito ao encontro de abrir um caminho para essa mulher poder se maravilhar com a beleza de olhar para ela mesma, para o corpo dela se transformando, a beleza de sentir o bebê dentro dela, a potência que é gerar uma vida, né? O privilégio que é poder ser portal para a chegada de uma criança no mundo, né? E aí eu penso também na oitava regra que você fala, imagina teu filho semeando paz, como isso é uma coisa importante nesse momento que a gente está vivendo É, no mundo, né? Visualizar esses bebês do futuro sendo semeadores da paz. Isso é assim uma missão muito, muito é. sagrada. Você já imaginou, Tatiana, nós conseguirmos não mais trazer ao mundo poluidores, por exemplo? Porque Nossa. cada ser que chegasse teria a sua neurofisiologia já totalmente pronta para a empatia, já estaria tudo ali normal para esse ser fraterno com os outros homens, com os animais, as plantas. Pronto. Não tem mais nenhum problema de poluição dali a 50 anos. Enquanto a gente vai tomando conta dos problemas que tem agora, né? 30 anos. O mestre espiritual com quem eu estudei dizia que basta umas 3 gerações, quer dizer, a mãe, aí tem um filho e depois o outro, né? Então o neto, essas 3 gerações, para começar a fechar prisão e asilo psiquiátrico. Quer dizer, nós somos inadequados muitas vezes, né? Para o que nós gostaríamos de ser. E eu muitas vezes chamo atenção para os livros de história. Gente, é muita barbárie, é muita invasão, é muita crueldade. A qualidade humana, que poderia ser sublime, né, na humanidade, não são tantos seres que vão ter esse compromisso interior com a paz, com o belo, com o bom, com o verdadeiro. E essas coisas estão ditas, a filosofia de Platão já falava isso. Como é que a gente ainda está tão aquém? E ainda declara guerra, e todos os nossos países fabricam tanto armamento. O Brasil é um grande exportador de armamento. A França também. São 2 países que eu amo de paixão. Estou em guerra contra ninguém. Como é que eu vou tirar dinheiro para construir escola e creche da venda de um bombardeiro? Então, não dá. E Para mim faz todo sentido, né? Uma pena que ainda não faça tanto sentido para tanta gente, né? É muito bom a gente falar sobre isso exatamente também para abrir esse campo, né? Da imaginação de um mundo de paz. é, é. E E quem aí eu gosta de queria, só para não política, deixar sem resposta, Laura, eu vi mais para cima que alguém tinha perguntado, falando que está grávida de 28 semanas e que tem tido muitos sonhos com um bebê nascendo prematuro, né? Se ela deveria se preocupar com isso, o que que você diria para essa moça? não. Desculpa que eu li e não Não, lembro isso é mais o muito nome. bom, isso é muito bom. Primeiro, ela não vai se preocupar. Ela vai sim sentar e vai descansar. E vai agradecer esse aviso. Porque se vem um aviso, tipo assim, leva um casaco porque vai ficar frio hoje à noite, então você leva o casaco, chega à noite, tem um frio, você não precisa sentir frio. Um sonho desses, vale a pena ela entrar no ser interior dela, não sei se ela tem o hábito de meditar, ou pelo menos de parar, de dar uma paradinha e botar os pensamentos para descansar e ver o que esse bebê está precisando. O bebê vai precisar que ela descanse mais, ou que ela se alimente melhor, que ela mude de lugar. Às vezes o lugar ela não está se sentindo bem nessa casa. Não sei, tem pessoas que vão para a casa da mãe, por exemplo, para ter criança. Não. Agora, você estava falando da imaginação.
nem sempre a gente vai ter a imaginação de criar milhões de coisas, nós podemos ler livros de seres extraordinários. E é bom falar com o próprio corpo, porque às vezes um bebê prematuro é o próprio corpo da mulher que expele, por alguma infecção, por alguma coisa. Às vezes, ao contrário, é o bebê que quer sair. Vamos ver o que é. Eu, com sonhos assim, eu perguntaria para o meu médico se eu estou com alguma infecção, desde infecção no dente até algo na flora vaginal, e ver o que eu posso fazer. Que o meu ambiente seja acolhedor para o bebê, o meu ambiente físico. E é sempre bom também lembrar de como é que essa criança foi concebida. Que energia veio desde o início. Vamos supor que não fosse uma gestação lá muito desejada, programada, que a notícia primeiro foi um susto, uma decepção, porque teve que mudar planos de estudo. A gente para e conversa com a criança. O nosso filho, a nossa filha, é um ser extraordinário. Esse é o corpinho que é um bebê. E a gente pode explicar, se explicar. Olha, foi assim, nós gostaríamos de ter tido você uma outra. Aquilo era para o ano que vem, ou então teria sido para o ano passado. Agora eu acabo de aceitar esse trabalho. Para mim foi uma grande honra. Explicar aquilo que tem de dissonante na nossa vida. Ou de repente é a sogra, ou é a própria mãe, ou é uma irmã que não queria absolutamente que você ficasse grávida agora, queria ela engravidar antes, porque ela está casada há mais tempo. Tem coisas minúsculas que de repente podem. É como um odor assim, muito ruim num ambiente. E se a gente vai decifrando isso, se a gente vai dando nome aos bois, a gente vai sabendo como agir. Eu acho que as pessoas sempre podem entrar em contato, né, com você, Tati, ou comigo, via internet. A gente pode ter uma conversa com isso. Mas um sonho, é sempre importante dar ao sonho uma atenção especial. Se perguntar, porque vamos supor que essa gestante esteja felicíssima de estar grávida agora, mas no início não. Ela vai se sentir super culpada, não é para se sentir culpada, é para explicar a situação como ela foi. Cadê o papai? Ei, fofo. Espera só um pouquinho que o Tá, Manu apareceu aqui, deixa eu tá. E aí encaminhar. dizer para a criança o quanto agora ela realmente é bem-vinda. Porque a gente tem todo o direito de mudar de ideia, e pode ser 10 minutos antes de dar à luz. Nós podemos mudar o nosso discurso. Nós somos seres livres. E se vem um filho para mim, ele também tem uma grande responsabilidade nessa vinda. Ai, fofo. Oi, fim. E se atrapalhou a vinda dessa criança, eu agora estou pronta para ter uma outra atitude, a criança também pode entender. A criança é parceira, não é alguém que vai julgar, é alguém que precisa da gente, que de alguma maneira precisa encarnar agora, e a gente vai dar a mão para esse ser durante os próximos, não sei, 21 anos, 18 anos. E aqui tem uma gestante dizendo que já ficou muito preocupada quando ficou grávida no início da gestação. Sim, aí então é bom parar um dia nessa gestação e dizer, olha, amor, eu no início estava super preocupada, você deve ter recebido cada hormônio de preocupação, não quero nem saber, mas vem cá, agora nós somos dois. Porque há uma plasticidade durante a gestação inteirinha. Aquilo que foi começado de maneira assim mais, ai meu Deus, mais no desespero, quando toda a poeira sentou e que agora a gente está pronta para uma nova fase, é bom revisitar esse primeiro. É muito possível que a criança possa integrar isso e vir até uma força. O estresse em si não é uma coisa ruim. O que é ruim é quando a gente só fica nele. Mas se eu pego um estresse, uma situação difícil e faço algo com essa situação, aí não é um estresse tóxico. E se eu vivi uma coisa aí, sim, existem acidentes, existem coisas muito difíceis. Só o fato de conversar com a criança ainda no ventre do que aconteceu, como é que nós estamos, porque às vezes vem a morte de um ser muito querido, a gente explica o que foi, como é que essa tristeza atuou. O ventre é uma escola e a criança já está aprendendo que aqui fora pode ser muito difícil. E que nós estamos ali juntinhas com essa criança, que essa criança pode contar conosco.
mesmo para o desconhecido, mesmo que haja alguma má formação. Todos podemos crescer com tudo isso. Às vezes até falo com as gestantes, vocês querem um nascimento perfeito, uma criança perfeita. Ótimo. Aí com 3 anos de idade, tem um acidente de carro e a criança fica com alguma sequela. Vocês vão querer controlar isso também? Isso não dá. A gente querer controlar o futuro é assinar um contrato com a angústia, eu digo. Vamos entregar a vida. A grande força da maternidade, você tem vários filhos, Tati. Sem a entrega, você não é ninguém. Você quer controlar tudo de cada filho. E quando cresce? A minha já está com 31 anos. Imagina, controlar o quê? Eu queria controlar. Claro que eu quero controlar os terremotos lá em Los Angeles. Mas como é que eu vou fazer? É melhor eu entregar. Eu estou lendo aqui a Márcia escrevendo que ela desejou muito a gravidez, tudo certinho, teve um aborto espontâneo antes, com 33 semanas, perdi minha irmã 34 semanas. Tereza quis nascer, eu conversei com ela, mas não teve jeito. A Tereza nasceu de 34 semanas, Márcia, quando você perdeu sua irmã, foi isso? É, mas algo importante é que o nosso ponto de vista humano não leva em consideração que 30 e poucas semanas no ventre materno, essa criança já viveu uma grande porção da evolução no planeta. Desde de girino, né, mas até antes de girino, até um ser humano. Então, tem pessoas que dizem que certos bebês vêm para desenvolver um olho, formar uma parte do cérebro, e depois podem ir embora. Isso para mim é um maior mistério. Tem um artigo que está publicado no website da ANEP, de um grande pediatra, Jean-Pierre Rollier, que responde umas perguntas assim de alguém que tinha passado tantos anos para tentar engravidar, finalmente tem as gêmeas e elas morrem, tipo assim, 36ª semana, ou até mais tarde. E ele conta do jeito dele, o que ele entende. Claro que tem uma parte espiritual, mas tem a parte do que essa criança viveu. Foram milhões de anos de evolução que aconteceram naquele ventre. E aí vem essa história. Quem sou eu para dizer que eu tenho que ter filho, que eu não tenho que ter filho? De novo, é uma entrega. A vida nos aproveitou o nosso corpo para um momento de vida de uma criança. Vamos celebrar isso. Vamos celebrar uma criança até mesmo antes de conceber. E se ela nos é tirada, vamos pedir força para o universo. Eu sei quando eu fui ter um parto domiciliar lá nos Estados Unidos, ali em Washington, eu pedi para a parteira não fazer ultrassom nenhum. Então não sabia se era menino, se era menina, se tinha algum tipo de malformação. E ela aceitou, essa parteira simpática, e me perguntou, mas e se der tudo errado? Se a criança não é incompatível com a vida? Eu estava a 10 minutos de um grande hospital, mas mesmo assim são 10 minutos, né? Ainda tempo de chamar a ambulância. Aí eu disse, bom, então a criança morre. E ela disse, bom, você está pronta para isso? Eu digo, claro que não estou pronta para isso. Mas eu sei que isso existe como possibilidade. Né? Os hinduístas dizem, viva cada dia como se você fosse morrer amanhã. Aí você não vai morrer amanhã, mas é um exercício interessante. Você começa a viver diferente. E pense que as pessoas podem morrer. Se é a única certeza que nós temos nessa vida, vamos empregar a nossa energia para viver e não para não morrer, que é diferente. E é claro que eu fui abençoada por uma criança que nasceu até de mãozinha aberta, que é maravilhoso, a luz do fogo. Mas como foi interessante as conversas que meu marido e eu tivemos com essa parteira sobre há tanto medo, medo que esteja errado, medo da morte, medo de tudo, que a criança que está tudo bem acaba não sendo nem celebrada, de tão forte que é o medo. Estamos falando principalmente dos Estados Unidos, né? Quando as pessoas querem controlar tudo, não dá. Então eu lamento essa perda que essa pessoa trouxe e eu entendo o desespero, mas está nas nossas mãos do desespero durar muito menos do que normalmente dura, porque algo existiu, algo importante aconteceu, algo foi feito a nível cósmico nesse ventre seu. Não sei como é que você vê, Tati.
Eu vejo, você está falando em relação a controlar o futuro, eu tive uma experiência na minha terceira gestação, na quarta gestação, né, que é o Manu, porque o terceiro eu perdi, assim, no comecinho da gestação, né, não é nem só o futuro, a gente não controla o presente. No mesmo momento que eu soube que eu estava grávida, a gente soube que a minha sogra estava com câncer. Então, os dois processos seguiram juntos e ela faleceu quando o Manu tinha 20 e poucos dias. E, obviamente, né, isso foi muito doloroso, desafiador enfim, né, ligando várias pontas, meu olhar para cuidar do Manu, para apoiar meu marido e tudo mais. E a minha própria sogra, que era uma pessoa muito querida, continua sendo, mas do quanto eu tentei mediar essa situação com ele na minha barriga, contando para ele que, né, a gente estava triste nesse momento que isso estava acontecendo, mas que a gente estava muito feliz porque ele estava vindo, que uma coisa não excluía a outra e que a gente estava tendo que viver as lições de aprender com essas duas histórias acontecendo em paralelo, mas que, né, estava tudo sendo preparado para ele, que a gente estava esperando ele com muito amor e tudo mais. Então foi assim que eu vivi isso, nessa falta, olha ele aqui, nessa falta de possibilidade de controlar o próprio presente. É. E, aliás, a entrega, ela vem com uma alegria, a entrega vem com sabedoria. A criança é concebida numa entrega extraordinária. A gente gostaria que no parto houvesse a mesma entrega que no orgasmo, mas uma entrega mesmo. E aí não tem controle. E aí, no fundo, o nosso grande controle é poder entregar. São paradoxos maravilhosos que a gente vai tendo. Agora, é uma excelente escola de vida. Você fazer de uma gestação algo extraordinário, se vem um problema depois, ou no nascimento, você está muito mais preparada para enfrentar o problema. Porque tem pessoas que dizem, não, não vou me apegar não, não vai começar essa história de se apegar, imagina, vai que não dá certo, vai que não vinga. Isso é o contrário. As perdas gestacionais, ou logo depois, que aconteceram com pessoas que tinham feito um vínculo muito forte, foram muito mais serenas como perdas, como uma passagem, como um caminho. Porque a gente não pode esquecer que nascer também é morrer para um outro lado. Quando eu vou embora, eu vou nascer para onde eu vou chegar lá. Vou morrer para cá. Mas é que eu venho de lá. A nossa origem é uma origem de energia. Não é uma origem de um corpo com moléculas e esse tipo de átomo. E quando a Ioana traz exemplos do ler coisas juntos, se maravilhar com o belo, pegar, por exemplo, vidas, né, tanto o marido quanto a mulher, ou enfim, um casal, pegar livros de pessoas que vocês admiram muito. Pode ser São Francisco de Assis, pode ser um político, pode ser um grande artista, pode ser um Michelangelo, algum período na história. E, às vezes, vai lá nos avós, tem pessoas que adoram saber das histórias das famílias, a história do Brasil. Pega o livro do Laurentino Gomes, sobre 1808, vai se aprofundando naquilo que você mais ama. Viva as suas qualidades. Gestar não significa, eu vou agora então ouvir tal música, não. Você vai ouvir música que você ama mais. Não pode deixar de ser você, senão o bebê lá dentro vai dizer, peraí, eu vim para uma mãe e estou agora com uma outra? Que a mãe seja ela, até o final, mas o melhor dela. Querida, tá muito bom te ouvir. Faltam 10 minutos aqui e tinha gente perguntando também se poderia fazer mais perguntas mais para cima. Qualquer coisa a gente pode encerrar e abrir outra, porque ela cai automaticamente em uma hora. Como que você Claro, está? maravilha. Eu tô ótima. Estou aqui de vocês. É mesmo, podia ser mais um bate-papo, né? Tá bom. Então, acho que só reforçar para as pessoas que eu vou salvar a live. Tem um monte de gente pedindo para deixar salvo, vou deixar salvo, e com toda certeza. E estamos abertas para perguntas. E se cair, vocês esperam só um pouquinho esse tempo de processar, né, para eu salvar, e aí a gente continua. É. Inclusive, existe lá na França a psicanálise do recém-nascido. Crianças que apresentam ao nascer algum tipo de problema e a mãe no hospital mesmo, se está naquele dia do plantão da psiquiatra, pode pedir uma visita
no quarto ainda, pedir a visita de uma psicanalista que vai conversar com o bebê. Chegar a esse ponto, Tati. A mãe conta a história para a psicanalista entende um pouco o que aconteceu, olha, e a criança pode estar dormindo, eu posso contar isso depois. E ao falar, ao organizar o pensamento, muitas vezes, dali a alguns minutos, meia hora, um problema, tipo uma constipação grande, pode ser eliminado. Mas é tudo com insight, nada de pegar o bebê no colo, nada de dar carinho, para ver que aquela energia ali, aquele corpo também está pedindo para viver. E a tendência do ser vivo é sempre ir para a saúde. Saúde mental. Teu filho é um raio de sol. Então, agora saímos, deixamos que caia. Como é que a gente faz? Eu acho que dá tempo de responder uma pergunta sobre gravidez anembrionária. Como que você vê isso de uma perspectiva espiritual? Eu vou levar o Manu ali, já volto enquanto você vai respondendo. Tá. Quer dizer que a criança não é viável, né? Pois é. Sim, tem o Theta Healing também. Estou vendo aí alguém escrevendo. Quando a criança vem com algo inviável, que fora da mãe ela não vai sobreviver, a mãe pôde albergar esse ser naquela gestação. Pode ser um anencéfalo. Tem muitas mães que preferem não fazer o próprio aborto terapêutico, que hoje em dia é permitido pela lei aqui. Já no... Ele está falando da gravidez cujo o bebê não vai ser compatível com a vida, né? O organismo dele não vai conseguir sobreviver sem a mãe. Durante um tempo, Tati, essa mãe pôde albergar esse ser. Alguma razão por isso. Às vezes eles podem encontrar até uma razão lá, genética, outra, alguma genética que se desencadeou. Mas a nível espiritual, muitas vezes as pessoas que viveram desse tipo de situação dizem o quanto elas cresceram, o quanto elas abriram a vida, a alma para outras pessoas, outros casos, porque às vezes tem grupos, né, de pais e mães que ficam na internet se ajudando. Foi o caso de uma grande médica lá em Belo Horizonte, uma obstetra, que nem fez ultrassom até o 5º mês, aí descobriu que tinha um anencéfalo. Já estava passando do 5º mês. Ela escreveu num livro que essa mulher cresceu com essa experiência, teve outros filhos depois. Esse era o primeiro filhinho dela. E é impressionante como uma experiência dura nos ajuda a amadurecer, algo difícil. Eu gostaria que a gente fosse capaz de aprender melhor e amadurecer melhor durante a alegria. Mas a gente parece que esquece das coisas na alegria e só mesmo faz aquele grande questionamento, aquela oração tão profunda quando está doendo, quando a coisa é difícil. Mas aí eu preferi ouvir a pessoa, né? Porque a pergunta assim é difícil. Isso é maravilhoso. Eu só queria dar um exemplo para aquele negócio da psicanálise do recém-nascido. Tinha uma casinha, Maison Verte, que se multiplicou para crianças abandonadas. Fiz isso lá na França, chama Casa Verde, onde a pessoa abria a porta e estava ali uma criancinha toda embrulhadinha, podia ter 3 meses, 1 mês, alguns dias. E o staff, né, o pessoal, os profissionais daquele lugar, eram treinados pela Françoise Dolto, uma grande psicanalista na França, que fazia 1000 coisas proibidas, fazia interpretações psicanalíticas no rádio, com alguém que telefonava, enfim, fugindo todos os protocolos, tinha fé em Deus, coisa que psicanalista normalmente não vai ter. E então as pessoas recebiam o bebê e tinham um discurso de bem-vinda, dizendo, olha, não sabemos o que aconteceu com você, certamente alguma coisa muito, muito difícil para você estar aqui. Por outro lado, alguma coisa muito forte, porque senão também você não estaria aqui. A vida disse sim em você. E a criança ia sendo cuidada e, claro, não tinha leite materno. Mas quando uma criança não estava bem, a enfermeira resistia a algum tratamento, a enfermeira podia levar lá para o psicanalista. E foi o caso de um desses menininhos que tinha umas adenoides, assim, mas
respirava, ele roncava, como se tivesse 90 anos. E era um pequenininho. Aí era um ronco enorme. Então levaram, e a psicanalista ouviu, a Carolina Eliashef ouviu essa criança, inclusive a criança estava dormindo, ouviu a história toda e olha para a criancinha e diz assim: ah, como você deve ter saudades do tempo em que você não precisava respirar. Tipo, que estava com a mãe, né? Foi uma frase, a criança dormindo, uma postura da enfermeira de levar, de querer ajudar. O ronco foi sumindo pouco a pouco, e alguns dias não tinha mais ronco. A criança o bebê tinha sido ouvido em sua dor, que aliás é importantíssimo para a criança adotada. Eu sei da alegria de conseguir adotar uma criança, mas vamos lembrar que para a criança que está sendo adotada, o pior já aconteceu. O horrível, o horror, porque ela está sem a mãe. Ah, mas é mãe biológica, sim, e nós somos seres biológicos, mas ela também é um ser espiritual. Essa criança daqueles 9 meses viveu uma enorme, não sei, é tão próximo, né, um bebê da gente quando está no ventre. Então, todas as emoções desse ser, tudo está ali com a criança. E se a gente olhar para uma criancinha, mesmo que tenha 3 horas de vida que a gente está adotando, dizer: eu sei que para você deve ter sido muito difícil. E aí, nós talvez tenhamos uma história de não conseguir ter filho. Nos Estados Unidos, uma pessoa estava tudo escuro, já era noite, entrou na banheira com luz de vela e chorou junto com a criança ali do lado dela, chorando junto com ela na banheira, né? Porque cada um estava fazendo luto das coisas, ela dos filhos que não tinha tido, ele da mãe que tinha perdido. E que pelo menos a gente começa o relacionamento a partir de algo muito verdadeiro. Eu sei da tua dor e estou aqui contigo. Vamos ver o que a gente pode fazer como um caminho juntos. Em vez de querer dizer: não, eu que sou agora mãe. Sim, você é mãe, é verdade. Mas saiba que ele tem uma história, né? Mas vamos lá. Então, agora, para a criança já nascida, o que fazer com as regras de ouro? Sim. Então, eu vou contar para vocês como é que nós somos criança também, nesse sentido. A partir dos 21 anos, quem é meu pai? Quem é minha mãe? Sou eu mesma. Nós somos responsáveis por quem nós somos. Então, a minha maneira de comer, a minha maneira de ler, de pensar, de nutrir o ser que eu sou, depende de mim. Quem é que está fabricando o meu fígado para daqui 2 meses? Eu. Aqui agora com vocês conversando, esse sorriso, enquanto os coraçõezinhos que sobem, esse carinho, esse afeto, isso está fabricando parte do que vai ser meu fígado daqui 2 meses. Tem células que se renovam em menos de 24 horas, como as papilas, né, gustativas. Células do sangue que vão viver 120 dias, e assim por diante. Cada órgão, cada tecido tem o seu ritmo. Então, nós estamos permanentemente grávidos de nós mesmos. Quando tem um útero e um bebê, é a gestação perfeita. Mas o modelo da gestação é uma linguagem da vida. Nós estamos gestando agora o futuro do Brasil. Nós estamos gestando agora até para uma nação, até para uma escola. Quem é que está gestando a dança materna para o futuro? Você. Você concebeu essa gestação, uma vida inteira de dedicação à arte, à dança, à verdade na hora da gestação, através do belo. Então, a criança que nasceu vai precisar de tudo isso, e a criança que nós somos lá dentro também. Então, no fundo, seria um livrinho de filosofia para cada um, a partir disso, compor. Né? Alguém se interessou quando disse que nós temos que viver as nossas qualidades durante a gestação. Mas dizem que é o que nós vamos prestar contas quando a gente morrer. Uma vez que a gente chega do outro lado, dizem que eles não olham tanto para os defeitos da gente, não. Vícios, coisas assim complicadas, isso não interessa tanto do ponto de vista espiritual, quanto a pergunta: o que você fez com as suas qualidades? Você tinha aptidões, você tinha facilidades para certas coisas, talentos. Como você as usou?
Parece que essa pergunta é difícil do outro lado. Porque a gente acaba agradando tanto na sociedade, agradando o pai, a mãe, agradando a escola. Quantas pessoas vivem uma vida meio perdida em agradar tanta gente? E cadê que eu não fui? Nunca eu mesma. Quem já trabalhou com pessoas de mais idade tem essa sensação, assim, que eles às vezes expressam. Não, eu sempre servi ao meu marido. Mas quem é que você era? Ah, não sei, isso não, tipo, não havia espaço. Então, a nível de uma alma que vem passar um tempo no planeta, essa é a pergunta principal. O que você veio fazer aqui? E aí, quando a gente morre, o que fizeram? Então, na gestação, e logo no início, viver esses momentos filosóficos mais importantes, mais verídicos com a gente mesmo e com a vida, e aí com a motivação de uma criança que a gente está ali do lado. Porque, vamos ser honestos, se a vida deixasse a gente ter filho aos 90 anos, eu ia ter filho aos 90. Eu, com 35, aí eu me sentia tão imatura em tanta coisa. Não sei se o aquariano tem saudade do futuro, né? Eu agora, com mais de 60, ai, como teria sido bom poder ter filho agora, com essa minha mente. Mas claro que não. Agora já é para outra coisa, inclusive o corpo já não está mais. Eu não teria como ficar tão alerta, tão atenta a uma criança. E quando o neném nasceu, isso até 6, 7 anos, tem um momento muito importante de um sono bem profundo no início da noite. Então, é um momento que a gente pode falar diretamente com o subconsciente do bebê. Então, tudo aquilo que eu não pude dizer para o meu bebê na gestação, ou porque eu mesma não entendia bem, ou porque aconteceu algumas outras coisas, eu posso chegar para esse neném que acaba de adormecer, bem sono bem profundo, acariciar a cabecinha, dizer a honra que é ser mãe ou pai, né? Porque isso o homem também pode fazer, e decifrar para esse bebê o que está havendo de complicado, de delicado, ou o que houve na história da gestação que trouxe tal e tal evento. Nessas horas a gente comunica diretamente com o subconsciente da criança, onde está uma força vital extraordinária. Ainda mais se a notícia é difícil, se teve morte, se teve violência, se mudou de ideias, enfim, não vamos começar a trazer todos os problemas possíveis, mas se houve algum problema, a criança vai se sentir digna da nossa verdade, da nossa maneira de ver. Pode pegar um lencinho de papel ali, porque é para conversar mesmo. Não é para, né, conversa tati-pitabe, não é menininho, meu filhinho, não. É algo, é um ser que está ali. O corpo é que é pequenininho. Então, ao expressar, dar nome aos bois, dizer tudo o que aconteceu e como é que a gente se sentiu, principalmente como é que a gente se sentiu, a criança vira quase que um interlocutor nosso. E às vezes no dia seguinte já muda até sintoma, que já tinha chamado o pediatra, porque a criança não está comendo, não está dormindo, que você pegou carona em algum nervosismo da família. E esse método também é excelente para quando está tudo muito bem. Aí a gente continua aqueles sonhos que a gente tinha para essa criança na gestação, a gente continua falando. Às vezes, para certas mães, é mais fácil comunicar com o bebê na barriga do que quando está ali aquele pequenininho que é tanto trabalho, uma criança que acaba de nascer e vai requerer tantas decisões, e é a roupa, e é isso, e é aquilo. É o quarto, o outro irmão, que nessa hora que a criança está adormecida, dá para lembrar daquilo que a gente falava na gestação e confirmar. E tem o grande privilégio do leite materno, né? Aí a gente não, se a gente vai falar da criança que já nasceu, essas regras de ouro, esse bate-papo com a criança durante a amamentação é sensacional. E mesmo se a mãe não pode dar de mamar, ou escolheu não dar de mamar, o momento de nutrir. Sabe que nutrir, nutrição, vem de nodriça, é uma palavra em sânscrito na origem. Nodriça é a ama de leite, em espanhol. Quer dizer, nós somos seres, sem a nutrição nós não somos. Ponto final. É chegar a esse ponto. Né? Sem respirar e sem nutrição, não tem ninguém, o ser humano já não existe. Então, nesse momento da alimentação, tentem ficar longe
do Instagram, do telefone, do celular. Faça o momento da amamentação um momento de comunhão. Tati, você está me ouvindo? Estou, perfeitamente. A tua imagem está um pouquinho turva, mas tudo bem. É. E a amamentação para o pessoal da China é o sangue branco. Quer dizer, ainda é o sangue da mãe, ainda é a bioquímica total da mãe. E quando está chateada, nervosa, zangada, dá um tempinho, lava a mão, bebe uma água, se acalma e aí oferece o peito. Porque vale a pena a gente já estar mais serena para poder dar de mamar. Mas quais as outras perguntas que vieram? Senão eu continuo, se vocês me têm aqui, eu falo 3 dias, Tati. Fala aí. Eu ficaria 3 dias te ouvindo aqui com muita alegria, querida. Acho que, não sei, deixa eu ver. Todos hipnotizados com a sua fala, diz a Tati Gobet, lá de Manaus. Ah, é. Tati, abraço para você, Flor. Bom, eu queria só contar que eu faço isso de falar com os meus filhos, mesmo quando está tudo bem, toda noite, assim, eu vou do lado da cama deles e falo quanto eu sou feliz por ser mãe deles, né? Reforço as qualidades, ou às vezes reforço um pouco algumas características, né, que eu sinto que eles precisam aperfeiçoar e que eu, como mãe, tenho a missão de contribuir para que eles se aperfeiçoem, né? Então eu converso com essas coisas, assim, converso com eles quase que toda noite, depois que eles dormiram e estão nesse primeiro sono, fazendo esse É. carinho, né? Então acho que é um hábito também, né? Porque às vezes as pessoas acham, pensando no bebê fora da barriga, mas eu vou ficar conversando com um bebezinho, ele não entende o que eu falo, até na barriga, eu já ouvi gente falar, eu me sinto tão estranha falando com um bebê dentro da minha barriga, que, né, ainda não fala, não tem nem maturidade cerebral para decodificar a linguagem, né? Mas a gente sabe que a coisa é tão mais direta, né? Que passa para Pois é, muito. é até mais fácil conversar com o bebê do que com alguém de 15 anos, que já é outro momento tão diferente. E aí, talvez com de 15 anos tem que fazer telepatia mesmo, porque ai, muitas vezes é diferente. Agora, a vida tem essa tendência, e você sabe disso, Tati, a saúde, a cura, a, um corte de papel, dali a pouco já não tem mais corte de papel. Agora, se a gente não atrapalha as forças da vida e ajuda, se eu converso com o subconsciente do meu filho, bebê, isso vai ajudar muito a minha própria intuição mais tarde, quando eu for mãe de uma criança já mais velha, né, quando tiver crescido, vai dando mais confiança entre a gente, porque a gente precisa de confiar um no outro, né? Nós todos já fomos criança, nós já fomos jovens, não foi tão fácil assim. Nós, às vezes, causamos umas dores de cabeça nos nossos pais, ou vice-versa, eles nos deram muita dor de cabeça, e é bom ir entrando no sutil desse relacionamento, né? Por que que a gente encarna? Por que que a gente vem para cá? É para manifestar o quê? Uns dizem é para comunicação, é para comunhão com a vida. Então vamos pesquisar, porque também questionar o desejo de ter filho, né? Tem pessoas que estão tentando engravidar. Às vezes é bom parar e dizer, peraí, e por que que eu quero tanto um filho? Ah, é visceral. Sim, mas eu não sou só vísceras. Tem que ter mais coisa do que o visceral. Porque visceral, eu posso me apaixonar por um ator numa tela de televisão, mas isso não é paixão, isso não é amor, assim, de saber quem o outro é. Então, quais as razões para ter filho? E as razões podem mudar ao longo da vida, e já tendo tido filho, e a gente pode até conversar com a criança. Olha, no início eu queria ter filho assim, 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 mas agora que você já está aqui, o que eu sinto é, e aí vamos se revelar para o outro, né? Essa história da comunicação, da comunhão, que é tão lindo. E vamos louvar a vida. Quem tem ou uma tendência para o xamanismo, para o reiki, ou que está numa igreja cristã ou outra, tem muita sorte, porque o mundo invisível é um parceiro. Vai conversando com os 4 elementos, com a noite estrelada, com a vida, beleza de vida de um Jesus Cristo, ou de um Buda, ou de um Lao Tse, ou de um grande filósofo, mas se a gente tem essa. A criança se sente bem
quando os pais sabem do que estão fazendo. E gostam de pai e mãe felizes, sorrindo. Gente, não é tão simples assim. Mas um pouquinho de bom humor, eles recebem a gente tão bem. Né? Como eles têm um filme de um japonês, o Akira Ikegawa, que é um filme onde ele mostra crianças que lembram do tempo da vida intrauterina e que lembram quando eles eram pequenininhos, mas também lembram de antes de encarnar, antes de ser concebido, escolhendo pais e mães, principalmente mães. E são crianças de 6, 7 anos interrogadas por um psicólogo que sabe, são perguntas que eles têm que fazer vários tipos de perguntas, querendo chegar à mesma conclusão para ver se a criança vai se contradizer, elas não se contradizem. É muito bonito, tudo japonesinho. E a coisa que eles mais fazem questão, eles querem que os pais fiquem bem. E tem uma que diz assim, pois é, eu vim no início, depois não deu certo essa gestação, eu voltei de novo. Então até a noção de reencarnação existe. E a ideia de uma criança que nos viu antes de nos escolher, tinham várias possibilidades, uns falam até de pequena televisão, e nós fomos escolhidos, quer dizer, é uma história de parceria. O nome do filme, pois é um filme que só pode ser alugado na internet e tem só o trailer ali em inglês, mas procurem Akira, A-K-I-R-A, Ikegawa, I-K-E-G-A-W-A. E aí vocês vão ver. Eu tive o privilégio de traduzir, soletrar em português. Eu não sei como é que eles estão vendendo isso, porque está já todo soletrado. Eu queria tanto ver o filme, então eu faço a soletragem para vocês. Eles me mandaram. E são pessoas belíssimas, tudo sobre memória pré-natal. Esse obstetra, que agora só se preocupa com a memória pré-natal, ele tem certeza que se as pessoas tiverem essa awareness, se tiverem consciência de que o bebê está registrando, está gravando tudo, que as pessoas vão saber oferecer uma vida pré-natal melhor para a criança. As pessoas e a sociedade em volta. Ele é um grande idealista, uma pessoa muito bacana. Já tem os seus 70 e poucos anos, e aos 50 anos ele parou de ser obstetra para poder se dedicar a isso. Akira Ikegawa, exatamente, perfeito. O Gestar Psi escreveu perfeitamente. Anotei aqui também, vou procurar com toda certeza. Eu vi uma vez uma série, né, que trazia história de crianças que em algum momento falavam para sua família: olha, eu não sou sua filha, eu sou filha de uma família ali do povoado vizinho, aconteceu tal coisa, eu desencarnei dessa maneira, eles são minha família. Então, né, como... Aí isso é uma coisa séria. Essas provas de reencarnação com criança é uma coisa belíssima. Tem pessoas que foram para a Índia, tem um homem que resolveu estudar isso na Índia, porque na Índia eles acreditam tanto em reencarnação, então quando um menininho de 4 anos diz assim, eu preciso ir ver minha esposa, eles como assim? Aí a mãe acaba levando de trem para tal vilarejo, para ele poder dizer algumas coisas da família, isso existe. Mas em março do ano passado, apareceu esse livro aqui, Babies Are Cosmic, e é de um casal, isso aqui representa uns 20 anos de pesquisa, não é bem pesquisa, de recolher falas de mães que, para maior surpresa, com criança de 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, 5 anos, vinha toda uma demanda, toda uma explanação de alguma coisa que tinha acontecido em vida intrauterina ou até mesmo antes de nascer. E é um livro seríssimo, só que ele é lindo, porque é escrito pequenininho, né? São muitas páginas, mas tem também a parte da psicologia pré-natal. Para quem lê inglês, é uma delícia esse livro. Mostra como Babies Are Cosmic. Signs of Their Secret Intelligence. Sinais da inteligência secreta deles. Mas isso eles podem entrar em contato conosco, né, Tati? A gente vai mandando para quem quiser saber. Mas são tantos exemplos, e principalmente de pais que nunca tinham ouvido falar nada disso, e crianças que dizem, eu já fui sua mãe, e você era assim, assim. Mas aí para de dizer isso, nunca mais diz.
Não é aquela brincadeira que a gente vai ter que brincar durante uma semana inteira, que agora eu sou filha e a mãe, né? Porque a imaginação de uma criança de 3 anos é algo fantástico. Mas, e todas as crianças lembram da vida intrauterina. Se a gente pergunta para quem está com 2 anos e meio, 3 anos, no momento calmo do dia, amor, e como é que era lá aqui na barriga da mamãe? O que você lembra? Em geral, vem umas coisas incríveis. Mas matter of fact, fala-se de maneira bem tranquila. Eu sabia disso, não sabia quando é que eu ia propor à minha filha alguma conversa dessas. Ela ia ter quase 3 anos de idade, quando um dia ela chega para mim e diz assim, mãe, eu nasci. Isso lá nos Estados Unidos. Aí, e como é que era? Como é que foi? Eu disse, eu não tive medo. E aí depois eu perguntei, e na barriga da mamãe, como é que era? Era noite. Achei tão poético, tão bonito. Que lindo. E aí tem uma pergunta truque. O que você comia? Né? Porque para uma criança de 2 anos e pouco, 3 anos, comer é um negócio importantíssimo. E ela disse que... A gente disse o que você comia? Aí ela respondeu, eu não comia não, mas eu podia beber. Fazia assim, fazendo barulhinho de quem está... Não sei se você já nadou num rio ou num lago onde dava para beber água. Eu já tive essa alegria. E minha filha gostava sempre de canudinho, ela bebia as coisas tudo de canudinho. Ela não fez assim, ela fez... Então eu sabia que ela tinha realmente acessado algo importante. A gente conversou só mais um pouquinho, mas todas as crianças lembram. E depois vem, quando chega 5 anos, 4, 5 anos, vem uma outra camada, não sei, de momento do nosso psiquismo que deixa isso apagado e a criança está pronta para outra coisa. Até que chegue aos 40 anos e queira fazer uma terapia de renascimento. Aí está tudo ali bonitinho. Tem que nem a Luciana Carvalho, que é uma grande renascedora aqui em São Paulo, só com um pouquinho de indução hipnótica, uma respiração um pouquinho modificada, e o Theta Healing também, a pessoa pode saber por que encarnou. Isso é impressionante. Maravilhoso. É maravilhoso, não é obrigatório, eu não fiz, mas só de saber que isso existe, para mim já é essencial. Então, a vida trabalha assim, agrava tudo. Eu não tenho esse poder, mas aqui está um pedacinho de mármore, que é um peso de papel japonês. Se eu tivesse esse dom, eu aqui entrava em comunhão com esse mármore e podia saber tudo que isso aqui viveu, geologicamente, o que houve em volta desse mármore, como é que ele foi extraído lá do lugar onde ele nasceu, o que ele registrou, as pessoas que venderam, foi no Chinatown de São Francisco. Então, tudo fica gravado, em nós também. Sabe uma coisa que eu lembrei te ouvindo falar? Que eu achei extraordinária. Os meus filhos sempre adivinharam quando eu estava grávida dos seguintes. Eles Ah, chegavam e falavam: Mamãe, tem um bebê na sua barriga. Isso que aconteceu fofo. em todas as gestações. Né? O que eu acho assim de um poder incrível de conexão das crianças com o sensível, com o invisível, não é? Que Olha, coisa. eles sabem tanta coisa, por isso que é importante conversar. Mesmo, por exemplo, houve uma briga chata em casa. A criança vai dormir e explica, amor, foi uma briga chata. Realmente eu perdi as estribeiras, ou seu pai, não sei o quê, mas olha, se preocupa não, isso aconteceu, mas vamos lá, a próxima vez não acontece. Que é importante não brigar. É engraçado, né? Nós somos uma sociedade latina, a gente gosta de falar, sim, mas com criança pequena. Brigar, mesmo que seja no outro quarto, mesmo que a criança não esteja ouvindo, ela vai perceber, ela vai se estremecer. E aí, o, o que fica registrado é, eu não posso contar com meus pais. Aí chega a adolescência, e tantos pais correm atrás dos filhos, né? Um vínculo ali pode estar quebrado. Isso faz parte da psicologia esotérica. Evitem mesmo. E aí, como é que eu faço para evitar uma briga? A gente cala. É muito chato. Se aponta, pede espaço, né? Muitas vezes assim, né? Você pode dizer, eu estou sentindo que esse momento não vai trazer uma solução produtiva.
Melhor a gente conversar um exatamente. pouco mais tarde. Isso para mim ajuda muito, assim. Enorme. E você pegou, você está aí com o próprio segredo. No dia seguinte, a gente vai lidar com muito melhor com esse problema e vai poder se expressar calmamente, não precisa xingar. Hum, infelizmente, a nossa cultura e o que nós vivemos também na casa dos nossos pais não nos preparam para ser o pai e a mãe que nós queremos ser. Então, a gente tem que redescobrir uma maneira de ser pai, de ser mãe, de não recomeçar coisas que nos fizeram sofrer. Agora, tem uma mágica muito bacana da gente ouvir, e que isso não tem muito livro de psicologia que fala disso, não. Por exemplo, você agora estava. Como é que ele se chama, teu filhinho? Manu, Manu. Você estava com o Manu nos braços. Tinha você, tinha o Manu e tinha a Tati com a idade do Manu. Estava tudo ali, você estava nutrindo o ser que você foi um dia na mesma idade. Se quando você tinha essa idade estava tudo ótimo para você, perfeito. Vai que foi um momento difícil e que alguma coisa ficou assim pesada em você. Ao nutrir o Manu, você se nutriu lá dentro. Quando o Manu tiver 7 anos, você vai ter tanto mais energia para ser a Tatiana que você quer ser. Não tem energias psíquicas botando curativo em feridas anteriores. E isso de filho em filho. Por isso que as mulheres nunca pediram iniciação em nenhum templo. Não precisava, elas eram mães. A mulher que quer iniciação, essa entrega tão total para um filho, tão extraordinária. E esse cuidar acaba fazendo algo tão importante dentro da mulher que é um processo iniciático, que a prepara para acolher a vida bem melhor. Então, você ouve Pitágoras, o pessoal ficava 7 anos em silêncio nas escolas iniciáticas e tudo. Sempre tinha alguém na porta de uma escola secreta e não tinha mulher. Em geral, a mulher ia ser mãe. E aí vem a iniciação dela. A mulher pode perfeitamente ser mãe sem nunca ser iniciada em nada, deixar a criança na creche e se preocupar com outras coisas. Acontece. Mas aquela que deseja penetrar os mistérios da vida, essa entrega total que você tem dando de mamar, te faz crescer espiritualmente. Impressionante. com toda certeza. Suas palavras ressoam muito profundamente aqui em como eu me sinto. E obrigada, Laura. Queria te falar também que eu estou vendo aqui que a Eli deixou uma questão, que antes de responder a Eli, eu queria falar que eu fiz um questionário que a gente mandou para umas 5.000 pessoas que são da base de e-mail da dança materna, perguntando quais eram as maiores questões nesse momento, né, da gestação, do parto, da preparação para o parto, da preparação para o pós-parto. E uma coisa me preocupou bastante, assim como eu estou vendo a dúvida da Eli, é uma questão para muitas mulheres. Acho que pelo fato da gente estar vivendo um tempo, né, conturbado no mundo, toda a situação que está o Brasil e tudo, e por questões internas mesmo, né, que às vezes a gente não entende de onde vem, muita gente sentindo um receio pela saúde do bebê, né? Eu acho que tudo que você falou das regras de ouro já são assim chaves maravilhosas para a mulher que está sentindo medos, angústias, poder se nutrir e tentar transformar o medo do que é inevitável a gente saber, né? Se o bebê vai ter uma malformação, se ele, né, vai ter alguma questão de saúde e cultivar essa saúde no que a gente pode fazer, né? Nutrindo, nos nutrindo de É, beleza, nutrindo conversando a com o bebê, nossa tudo isso saúde, que a né? gente está É, falando. é. Mas então acho que só para você falar um pouquinho para ele sobre isso também, como se livrar desse medo. Olha, é muito bom saber que o medo, mais possante que ele seja, ele não tem vida própria. Por exemplo, a gente entra num quarto escuro, completamente escuro. Quanto tempo a gente vai ficar tirando o escuro do quarto? Nem um segundo. A gente risca um fósforo, acende uma vela, uma luz, a gente acende a luz. A gente não vai lidar com medo. Tati, se eu lidar com o meu medo tem a minha força, sou eu. Então, os medos todos de malformação, disso, daquilo,
eu vou bancar que eu sou assim uma filósofa, assim, tem esse medo, que interessante, tudo. Vamos notar os medos que eles estão ali. E aí a gente vai acender a luz, vai acender os fósforos, vai acender a vela. Por quê? Porque o medo em si ele pode se multiplicar. Ele não tem como terminar o medo. Sempre pode. Tem uma expressão em inglês: if anything may go wrong, it will. As pessoas já se preparam para o pior. Não, gente. Cara, se prepara para o melhor, se fortalece, e se vem uma coisa difícil, você vai poder surfar. Como é que se prepara um surfista? Para ser espatifado pela onda? Pela onda, não. Ele vai para pegar a onda toda. Então, o antídoto mais extraordinário para o medo, como seria a luz para a escuridão, é o amor. Então, se uma pessoa sente que o medo está crescendo, e até às vezes uns medos que, poxa, só de ver que a amiga passou como violência obstétrica, coisas assim, vamos amar. Tem um yoga na Índia que se chama Bhakti Yoga. Aí você passa assim, uns 10 minutos, tudo que você olhar, você vai amar. Você vai amar até a tua mão, a fala, o som. Você faz uma declaração de amor para a janela, que tem um vidro transparente, aí você tem uma silícia. Você começa a encontrar uma razão de amar, mas o que for. As páginas de um livro, a árvore que isso aqui foi um dia, você vai virar uma monjinha, e olha que no início dá até dor de cabeça. O teu olhar se pousa sobre alguma coisa, sobre os meus óculos. Pronto. Ou como eu agradeço Galileu Galilei e todos aqueles que souberam fazer óculos, que coisa boa. Isso aqui é uma imitação, uma resina de tartaruga. Que bom que tem resina. E assim por diante. É muito vizinho do mindfulness. Tá aí, eu não sou muito de moda, mas mindfulness é a moda que eu abraço assim, apaixonadamente, porque vamos botar a nossa mente, a nossa mind, full, plenamente no que a gente está fazendo. Se eu estou muito chateada com alguma coisa, muito preocupada, por que eu não vou fazer uma louça? Aí eu pego a louça, assim como eu estou fazendo essa louça, e estou aqui tirando toda essa gordura, essa sujeira, que em mim o meu ser possa também ser lavado de várias sujeiras das minhas emoções, né? Porque a água e a emoção está sempre vinculado, né? Também um banho. Quem é que não, na hora de tomar banho não aproveita e limpa um pouco se está precisando dar uma limpezinha ali com a esponja, né? Porque, bom, não sei, eu sou americana, então americano não tem empregada. Então a gente vai fazendo do jeito que pode, né? E também eu tinha um marido americano, que esse já vem sob medida, eles já fazem tudo. Ele tira o pó quando você passa aspirador, vice-versa. Que não é ainda bem o marido latino. É verdade que quando a nossa neném era pequenininha, tinha uma senhora que vinha uma vez por semana, porque aí já dava uma tranquilidade. Mas sempre fui eu que cozinhei. Então, nesse lidar com o cotidiano, botar a atenção em tudo e dedicar para uma coisa maior. Por exemplo, estou abrindo uma gaveta para pegar uma coisa ali. Assim como eu abro essa gaveta, que o meu ser esteja aberto a tudo que é luminoso. Aí vou ter que fechar a gaveta. Então, assim como eu estou fechando essa gaveta, que o meu ser se feche a tudo que nesse momento vai ser negativo para mim. E brincando, isso são exercícios de grande poder para a nossa vida interior. A gente vai tomando as rédeas. Porque se eu estou aflita que alguma coisa entrou em mim que talvez não era para ter entrado, eu tinha que botar uma aduana aqui, um policial dizendo, peraí, que pensamento é esse? Quem é você? Você vem de onde? Você vai fazer o que na cabeça da Laura, né? Então, nós temos muitos recursos com a nossa própria imaginação para não deixar o medo tomar conta da gente, mas a gente tomar conta do medo, mas aumentando o amor. Sempre o amor pela vida, o amor pelo que nos comove. Porque o belo para uma pessoa pode não ser o belo para outra. Tem pessoas que olham para o horizonte e se sentem bem. Outras pessoas preferem estar aconchegadas num lugar onde não vai ter muito horizonte. Não quer ver o mar, né? Você gosta do mar, você gosta de horizonte. Mas é sempre possível lidar com o medo sem olhar de frente para ele. E se quiser, se tiver muita imaginação, convido o medo para sentar na sala e bater um papo. O medo detesta isso. O medo gosta de vir por trás, de ficar atazanando. E se aquilo não der certo, e aí se ele errar no diagnóstico. Não. Você diz, olha, medo, eu conheço você desde que eu sou gente. O que você tem para me trazer de novo? O medo nunca tem nada novo. Nunca se cria uma coisa pelo medo. Ao contrário, se descria.
E isso são ensinamentos de escolas de esoterismo. Os mestres na Índia ensinam isso. Isso é um beabá do cotidiano, né? Porque não estamos em templos, mas o nosso templo é a nossa vida cotidiana. E é um exercício muito bom na gestação, ainda mais nesse tempo de pandemia, porque vai te preparar depois para quando você tiver uma criança de 14 anos na tua frente, super desafiadora, e você vai ter aquela autoridade tranquila. Primeiro, não vai ter medo. Que aí, também, se a gente não cultiva o medo, ele vai embora. Se eu não cultivo o amor também vai embora. Vai ficar o que é vivido a cada dia. Mas vale a pena para quem tem mais dificuldade de entrar nesse mundo, leia um texto sobre mindfulness. E tem esses movimentos. Não precisa fazer escola, não precisa fazer curso, não precisa pagar ninguém. Vai se inteirando, vai lendo alguma coisa, ou vai conversando com alguém que entende de mindfulness e vai ver o que você quer fazer daquilo. Que o mindfulness não vai te dizer como prestar atenção em tudo, mas ele pode dizer, com a mindfulness você pode aprender, vem cá, será que a minha perna está toda tensa aqui, eu estou tudo cruzado, será que o meu pé... Onde é que tem tensão no meu corpo? Essa consciência corporal que vocês, bailarinos, têm de uma maneira tão incrível, as pessoas no cotidiano não têm isso. E pode começar. Isso são antídotos para o medo. Um olhar assim mais benevolente com a vida. Se apaixonar pela existência. Tentar lembrar numa meditação por que a gente veio aqui. Meditar é um exercício que ajuda muito. Não meditar do ponto de vista oriental, recitando um mantra, porque isso já é mais difícil para a gente. Nós não somos educados para isso. Mas a meditação seria uma exploração mental. Você pega uma ideia, sempre uma ideia muito bela. Por exemplo, a verdade, ou a pureza, ou a incorruptibilidade. Você pega essa noção que está te interessando naquele dia e vai pensando nela. Fecha o olhinho, está ali a coluna, respiração tranquila, e vai viajar na onda dessa noção, dessa palavra, do sentido que é isso para você. E aí tem um momento que essa palavra que te leva mais longe. Mas mesmo que seja aqueles 10 minutos que parou para pensar em algo sublime, poxa, isso já te faz um grande bem, vai construindo. Se tem uma vida interior construída, se o jardim está bem trabalhado interiormente, o medo não gosta de você, não quer nem chegar muito perto, não, porque não é interessante. Eu estava te ouvindo e fazendo um paralelo aqui entre o mal e o bem também, né? Pensando, eu olho muito, né? Aprendi isso, que o mal ele não é uma força em si, ele é uma ausência de bem, né? Voilà, Então, se a voilà. gente não alimenta o mal, o bem cresce e se torna maior, né? Assim como esse Isso. mundo escuro, se você, né, consegue iluminar, ele se torna É, luz. é. E saber que essa luz é a luz do amor. E tem todos os tipos de amor, do amor mais intelectual ao amor mais, assim, para uma árvore. Aliás, façam amizade até com estrela. Escolham uma e conversem com ela. Vocês vão ficar surpreendidos o quanto tem mensagem que a estrela pode devolver. Aliás, tem uma no meu website, que é lá Wonders of the Womb, tem, tem em português, tem coisa mais em inglês, mas tem em português, de ventre em popa. Se vocês põem o meu nome, Lauro Plinger, de ventre em popa, tem umas 36 imaginações que um amigo meu me ajudou a escrever em inglês, depois foi traduzido por uma grande amiga minha, mas que são exercícios das escolas esotéricas, com uma chama de uma vela, com o vento, com o riacho, com nadar no mar, tem de tudo. São exercícios de escolas esotéricas aplicados para a gestante. Então, para o bebê receber. Então, de ventre em popa, Lauro Plinger. Vocês vão ver. É bem simples, meu Deus. E o início, ninguém acredita que foi um homem que escreveu. Porque é uma mulher que está grávida, é o amanhecer, ela está com a mãozinha na barriga, de manhã ela está na cozinha, está de pé, ela fica vendo assim, e aí no final da página, ela já é avó, ou já uma senhora de idade, e se lembra com muita ternura desse tempo que ela era grávida, e quer contar para a gente o que ela fazia com o filhinho na barriga, mas convidando a gente para depois fazer as nossas próprias coisas, né? Porque a gente tem que poder criar.
E isso, engraçado, se ocupar das coisas belas diminui o medo também. Nós temos a Carla Brusso aí em São Sebastião, né, pertinho de Ilhabela. Ela ficou com algumas gestantes de alto risco ao longo dos anos, né, departamento lá da maternidade que mandava, e o problema que ela foi tendo é que muitas dessas gestantes chegavam na hora do parto já não eram mais alto risco. Só de conversar, só de oferecer a essas gestantes momentos de tranquilidade, de paz, de comunhão, de alegria. Alegria, olha, é a melhor amiga de uma gestante, é a alegria. É exatamente o contrário do hormônio do estresse. São muitos hormônios que vêm com a alegria e que ajudam sempre o crescimento harmonioso e saudável do bebê. E que na hora de ter o filho, a pressão já estava bem, várias coisas de alto risco já não estavam mais ali. Vamos se ocupar do bem-estar de cada gestante que estiver perto da gente. Não dizer para ela o que fazer, mas oferecer inspiração para ela. É o que você faz, né? É o que eu faço, né? Agora em versão adaptada à vida online, mas que tem sido bem especial também, né? Outro jeito de chegar perto é o que você estava falando, né? Agora a gente dá as aulas da dança materna em rede, né? Com as professoras se rodiziando, cada uma tem as suas alunas mais próximas que acompanha, porque acho que esse laço afetivo mais direto, né? É importante também. Mas é isso, outro dia eu estava dando de Manaus, do Rio, de São Paulo, de Ilhabela, de Nova Iguaçu, de vários lugares. Isso é muito lindo também, né? Em Salvador, a gente põe todo mundo junto de um jeito que não seria possível. Então, eu Que também tenho legal. feito esse exercício de me encantar com a beleza que esse momento traz e com a ampliação de possibilidades, porque se a gente ficar só na restrição, a gente não faz nada, né? Tipo, ai, mas o som não fica perfeito, ai, que coisa, mas, né? Não poder abraçar uma pessoa não é perfeito, mas é o que a gente tem para agora. Vamos fazer isso ser bom, né? Com o que dá para ser. É, eu estou muito otimista, Tatiana, com esse centro gestacional em São Sebastião, de poder justamente, não sei, depois de um tempo que estiver funcionando para o bem-estar da gestante, que não tem nada médico ali, é só para arte, para beleza, para o bem-estar, para conversa filosófica, artística. Se a gente conseguir fazer um modelo legal, botar no papel, já imaginou quantas prefeituras podem fazer isso? Porque a prefeitura de São Sebastião topou. Isso é um Uhum. passo muito grande, né? Isso é para o mundo. Eu tenho uma amiga na Argentina, lá em Santa Fe, que é o norte da Argentina, ela está querendo isso, que ela já trabalha com arte e a prefeitura. Então, ela quer arte para gestante. Então, são coisas que estão cientificamente tão comprovadas, mas a gente demora para aplicar isso, né? Impressionante. É, aqui em Ilhabela a gente teve por 2 anos e meio, minha mãe e eu, né? Que era todo o trabalho com a dança materna e yoga e, né, tudo que envolve também educação perinatal. E aí o contrato se encerrou, tiveram questões. Quando a gente ia tentar retomar, veio a pandemia no dia que a gente teria uma reunião com a prefeita. E, né, ganhamos 2 prêmios entre experiências mais exitosas do estado de São Paulo, várias coisas lindas assim. E aí a gente, né, torce pelo momento de poder retomar o trabalho aqui também, independente de que gestão esteja na prefeitura, É, seja como for, né? E outra você notícia está linda, preparando, você está preparando um projeto maravilhoso. eu estou com Bem-vindo Amor, que é um projeto online. Genial. Genial isso. Olha, eu fiquei muito feliz. Outro dia estava ali olhando, assim, puxa, Tatiana, parabéns. Porque é óbvio que não é para os teus filhos que você está fazendo isso, é para os filhos do mundo, da vida. E isso é muito bonito da tua parte. Mas eu te interrompi, desculpa. Não, imagina. É, o Bem-vindo Amor, assim como, né, na dança materna a gente faz tudo isso, tem todo esse trabalho de atenção integral, o Bem-vindo Amor ele é mais assim concentrado em informação, vivência, tal, e para abrir as possibilidades para viver as outras coisas, como ir para dança materna, né? Mas assim meio juntar esse escopo mais prático, objetivo e abrindo espaço também para entender que as coisas não são só objetivas e racionais nas decisões, para a pessoa poder fazer as escolhas dela e enraizar e voar na gestação ao mesmo tempo, né? E Olha, duas gerações com isso,
A gente nem sabe o que acontece na terceira geração, já vão ter outras ideias e, no fundo, se está oferecendo uma base que agora serve assim como um berço para um ponto de partida, porque a vida quer isso, eu tenho certeza, mas assim, certeza absoluta, são 43 anos de experiência nesse campo, a vida quer mais é isso mesmo, esse tipo de expressão da saúde, do saudável, do harmonioso. Pode a pessoa até estudar alguns livros, mas isso para quem quer. Mas o importante nesse comer bem, nesse respirar, nessas regras de ouro, nesses de ventre em popa, a partir daí que você constrói. Porque ficar sempre preocupado, a gente fica chato, né? Sim, é, tem que caminhar para a leveza, né? E aí eu queria te contar outra boa notícia que a gente conseguiu, né? Quem conseguiu foram as mulheres da Companhia de Arte Escapulana de São Paulo, com a professora Priscila Bassi. Elas ganharam no Fomento à Cultura da Periferia na cidade de São Paulo a possibilidade de aulas da dança materna para gestantes negras, primordialmente para gestantes negras. Que E amanhã eu lindo! vou conversar com a Priscila sobre isso, também numa live no perfil da Dança Materna. As Que bom! inscrições estão Me, abertas, me então aproveita avisa, para espalhar. me manda isso, meu bem, porque eu tenho o pessoal na nossa cidade, tem um grupo de trabalho no qual eu estou para criança e para adolescente, e tanto para criança quanto para adolescente nós temos a gestação. Eu vou adorar que eles saibam disso. Fico muito feliz. Muito bom, né? Uma grande preocupação que eu tenho é o acesso das pessoas às aulas nesse momento, com a dificuldade de terem, às vezes, pacotes de dados de internet que comportem participar dessas coisas, mas eu estou esperançosa que, pelo menos para um bom número de mulheres, vai ser possível e estou, assim, muito animada e muito feliz por essa conquista da Priscila com a Capulanas e com a dança materna. Parabéns, parabéns, parabéns. Eu sei que tem um pessoal de Niterói que quer também fazer alguma coisa muito especial sobre o bem-estar da gestante, porque eu acho que Niterói é uma cidadezinha que tem como é que é? É o PIB da felicidade. Eles têm assim, eles querem ser a cidade mais feliz do Brasil. Então já tem várias iniciativas, mas o pré-natal eles já conversaram bastante comigo. Eu já tive em Boa Vista, que é a capital da primeiríssima infância e da primeira infância. Não, é genial. As coisas estão acontecendo. É para acontecer muito mais, né? Mas que bom que a dança materna chega a São Paulo nessa periferia. E em Niterói tem também dança materna para gestantes e para mães e bebês. É, isso eu Então, sei. Isso eu sei. Isso eu sei. Eu tive com o teu pessoal lá em Macaé, né, também. sim, É, Farid lá em Macaé, é. Rio das Ostras. Então, vamos indo, né? Na Argentina também, já em algumas cidades. Agora, às vezes também deve te dar uma sensação estranha de você estar lidando com o óbvio. Como é que as pessoas não estão já nisso há muito tempo, né? Como que isso pode ser novidade? Imagina cantar, dançar, coisa mais desde os primórdios dos tempos nós já temos isso e para gestante. Pois é. Mas você trazendo esse elemento de beleza e o relaxamento e tudo que vem depois, óbvio, né? As conversas de marido e aí já gente, pesquisem para se algumas de vocês não conhecem o que é a dança materna, como é que eles trabalham. É um exemplo assim. Daqui a pouco é internacional. Não levei para os Estados Unidos, o pessoal lá na APA adorou, falando, viu Ah, aquelas fotos das mulheres assim, dançando, porque o americano não tem tanta música, que não é rock que você faz vários tipos de cantos, né? Folclóricos, populares. E lá eles não têm tanto acesso a isso. A música americana. esse ano eu ia para Lisboa dar formação, mas aí com a pandemia adiamos o plano, né? E o ano passado eu fui para Mendoza, que a gente já tinha uma professora brasileira morando lá. Mendoza. Mas E olha, aí, você em Portugal e na Espanha vai ser assim um sucesso. Porque sempre essa história, o bem-estar da gestante. Isso é que se a gente fosse, uma amiga minha dizia assim, se fosse bolsa de valores, tá aí, é o momento de investir. Porque o que dá de dividendos depois na vida, mas assim, é enorme. E, inclusive, como isso nunca foi feito no coletivo,
A gente nem pode dizer o quão bem vai fazer. Tem pessoas que já disseram, né? Quando o economista bota ali o narizinho no negócio e vê, para cada dólar que eu vou investir na primeiríssima infância, principalmente no caso que eu conheço mais é pré-natal, são não sei quantos dólares, mas mais de 15 dólares. Isso é um cálculo feito de verdade, tá? Não estou inventando, isso não quero. Mas era menos de 20 dólares, era quase 20 dólares. Eu estou economizando mais tarde. Para cada dólar? Então, e a gente tem, infelizmente, o hábito de investir já na criança, adolescente e na faculdade. Aí vai muito dinheiro para a educação. Devia se reverter completamente o sistema. Vamos investir o máximo em centros de pré-natalidade belíssimos de inspiração de gestante, e as universidades serão coisas facílimas depois de ter dinheiro, porque você... Desculpa. Ah, Eu ia falar que, né, que bom que esse homem falou isso, mas precisa vir um homem prêmio Nobel da Economia para as pessoas acreditarem nisso, né? e Como a gente mesmo vê. assim, ele toca nisso, não querem saber dele, não. Graças à censura, viu? Thomas Rooney, quando ele fez a primeira conferência de psicologia pré-natal em 83 em Toronto, foi o maior sucesso, foi a primeira e foi já internacional, tinha umas 500 pessoas. Dali uns meses ele estava na faculdade, semanas depois, pediram para ele se sair do posto de dar aula. A coisa que ele mais amava é dar aula de psiquiatria. Ele não era nem místico, nem estranho, nem esotérico, nem nada. Ele era apenas uma pessoa com um raciocínio bem cartesiano e viu na prática dele. Ele escreveu aquele livro, né, A Vida Secreta da Criança Antes de Nascer. É completamente claro o livro. E dali que veio o congresso, perdeu o que ele mais amava, que era ensinar. Então, você, mesmo sendo um bambambam, ele era jovem, não era tão velho assim, mas também não era tão jovem, já tinha lá o título de professor, pediram para ele se retirar. Então, até isso, quer dizer, vem um homem e mesmo assim de dentro e não presta atenção a ele. Mas daqui a pouco, o Michel Odanque diz, não, mas espera um pouquinho, porque a história da saúde no planeta se deu mal e as pessoas estão adoecendo muito e as companhias de seguro não estão dando todo o lucro que deveriam. No fundo, a companhia de seguro de saúde deveria lucrar com a saúde das pessoas, porque se eu pago o tempo inteiro e depois não gasto esse dinheiro que eu estou empregando, seria perfeito. Mas as pessoas estão tendo muita doença, autoimune, coisas complicadíssimas de longo prazo. Então, eles olha, o microbioma, eles vão prestar atenção no nascimento, de repente isso vai reabilitar o parto domiciliar, mas o verdadeiro, planejado, seguro. E aí, você tem a qualidade de um sistema imune para o resto da vida, dependendo daquelas primeiras horas ali onde eu nasci nos meus micróbios familiares em casa, aí começa a ficar interessante. E para a saúde, se a gestante gesta bem, se ela está tranquila, que ela seja riquíssima ou paupérrima e tudo o que tem entre. Vem mais tarde, não tem mais resiliência, o corpo é mais robusto, o sistema nervoso também. Então, todos déficits de atenção, autismo, muitas coisas que a gente gasta um dinheirão e tanta tristeza e tanta complicação, não vai mais precisar existir. Então, só para o raciocínio capitalista, que não é certamente o mais sadio, daria para investir na gestação e na liberdade da mulher escolher onde ela quer ter filho. Isso é muito especial. Daqui a pouquinho, vocês vão se lembrar do Michel Odan, sobre o pensamento dele, que eu estou trazendo aqui. Vão se lembrar daqui a alguns poucos anos, eu acho que o sistema mundial vai olhar diferentemente para o poder de uma gestação. Para quem gosta de internet, vejam a capa do Time Magazine, do dia 4 de outubro de 2010. É uma mulher nua, completamente gestando, completamente nua, de perfil feliz. E está assim escrito, como é que os 9 primeiros meses mudam o resto, formatam o resto da sua vida. How the first 9 months shape the rest of your life. E aí embaixo está escrito a nova ciência da origem da doença e da saúde no adulto, que é justamente da epigenética. Então, mas isso era 2010. Ainda estamos nessa. Nem todo mundo sabe disso. E é para todo mundo saber. Saiu no Time e mesmo assim não pega. A resistência é grande. Mas tudo bem, a gente continua.
A resistência é grande, mas nós somos persistentes e resilientes e vamos seguir, né, Laura? Temos um tanto de saúde suficiente, né? Porque não precisa ser tão saudável assim, mas um pouco mais de saúde, então dá para ir. É, 4/10/2010, exatamente. Muito obrigada, Temos 20 doutora segundos para Aline. cair a nossa segunda parte da live. Foram 2 horas de conversa maravilhosa. Deixo para suas considerações finais e agradeço imensamente. Olha, é uma honra estar contigo aqui, Tati, e com todos esses ouvintes. E estamos juntos. É uma humanidade. E vamos ver se a gente consegue nascer